Mais cabelo, gente, que esse frio não tá pra amadores, não. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Ade Leão, sou instrutora de respiração e hoje eu quero conversar com vocês sobre um gás, um componente bem importante da nossa respiração e realmente trazer aqui para vocês o quão ele é necessário, o quão ele é fundamental para a gente ter uma respiração correta. Nesse canal aqui eu procuro te passar informações para que a tua respiração seja cada vez melhor, mais correta, profunda e isso te ajude na tua saúde física e na tua saúde emocional. E hoje a gente vai conversar sobre o oxigênio? Não vamos falar sobre o oxigênio, nós vamos falar sobre o gás carbônico. Sim, porque o gás carbônico ele é um gás muito importante e fundamental. Apesar da gente ter um grande foco na absorção de oxigênio, não porque o oxigênio, o pulmão do planeta, etc., e a respiração, e a gente tem que ter oxigênio, e não necessariamente o oxigênio é fundamental e o principal, porque isso depende muito de como está, qual é que é o nosso screening, qual que é a nossa percepção da qualidade da nossa respiração, porque inevitavelmente ao longo da vida a gente acaba respirando errado. E me conta aqui nos comentários se você quer um vídeo para entender o motivo do porquê a gente respira errado, que eu trago mais informações, eu trago mais conhecimento sobre isso também. Mas vamos lá, só para você saber, do ar que a gente respira, 21% é oxigênio. Tem uma porcentagem de gás carbônico e a maior parte do ar atmosférico é de nitrogênio. Segundo os dados aqui que eu tenho, cerca de 78% do ar que a gente respira é de nitrogênio. Então a gente tem 21% desse ar de oxigênio para poder inspirar. E a gente inspira e essa troca é feita com a troca onde nós expiramos gás carbônico. A gente expira cerca de 16% de oxigênio e o restante aí de gás carbônico. Então, o gás carbônico ele é tão importante quanto o oxigênio. Sabe por quê? Porque o nosso corpo escolhe o gás carbônico como medidor da qualidade da nossa produção de energia. Exato. É através dos quimioceptores ou quimiorreceptores que nós temos espalhados pelo corpo, que observam, que estão ali monitorando a nossa quantidade de gás carbônico no sangue e a partir dessa quantidade ele ativa o nosso sistema nervoso para que a gente possa inspirar ou expirar. Então, o que rege o sistema involuntário da respiração não é a quantidade de oxigênio, mas sim o nosso nível de gás carbônico através desses quimioceptores. A gente tem duas regiões principais onde a gente consegue controlar essa atividade respiratória, que é o bulbo cerebral, a região do centro involuntário da respiração, e a região cortical, que é da região do centro voluntário. E ambas essas regiões no cérebro possuem esses quimioceptores que estão medindo a quantidade de gás carbônico no sangue, para que a partir dessa quantidade nós possamos fazer essa troca energética, nós possamos fazer essa troca de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico. Então, olha que interessante, os quimioceptores estão espalhados tanto na região cerebral, nesses dois centros principais, como também nas regiões da musculatura que a gente usa para fazer a respiração. No caso, musculatura diafragmática, musculatura intercostal, abdominal e musculatura torácica também. Então, a gente tem como se fosse esse monitoramento do nosso nível de gás carbônico e que está ali sempre medindo o quão a gente tem de gás carbônico no sangue, como que está a nossa absorção. Então, por exemplo, se você quer ter uma respiração melhor, se você quer respirar melhor, não necessariamente você tem que inspirar mais oxigênio, você tem que fazer inspirações mais longas, você tem que aumentar a sua resistência ao gás carbônico. Você tem que expor, então, os seus quimioceptores, né, a esse gás carbônico. Então, por exemplo, um treinamento que você possa fazer é de você inspirar e expirar tranquilamente e ficar alguns instantes numa retenção sem ar, ou seja, expondo o seu corpo a essa quantidade de gás carbônico significativa para você sentir essa necessidade de inspirar e essa inspiração ter uma boa qualidade de absorção de oxigênio. Porque o que acontece na maioria das vezes em pessoas que têm uma respiração errada? Essas pessoas possuem um nível de inspiração muito alto, elas focam muito mais nessa absorção de oxigênio, então elas ficam muito mais
Sabe, as pessoas, elas geralmente têm uma respiração muito disfuncional. Elas passam muito tempo, algum tempo do dia em apneia. Olha só que louco, né? Eu percebo isso nas aulas, as pessoas, elas passam alguns períodos em retenção com ar ou sem ar, e eu até trago essa informação para você perceber e me contar depois aqui nos comentários. Será que você já percebeu em algum momento do seu dia como você prende a respiração? Isso geralmente acontece nos momentos onde a gente se sente mais nervoso, mais tenso, ou até quando a gente está querendo se concentrar para fazer uma determinada atividade, a gente tem uma percepção, um costume de prender a respiração. Então a pessoa, ela não tem um nível de expiração consciente. Ela só inspira quando ela sente que o corpo está precisando ali de fazer essa troca energética muito melhor. Acontece o que? Um suspiro, uma longa inspiração. Então a pessoa faz e não faz uma expiração correta, ou seja, não expira totalmente esse oxigênio. Então não tem um equilíbrio desses gases no corpo. Quando você coloca muito oxigênio para dentro, você tende a ficar com um pH mais alto, um pH mais básico. Quando você tem bastante gás carbônico, geralmente você tem um pH mais ácido. Então a gente deve aí buscar um pH mais neutro, um equilíbrio que seja um equilíbrio perfeito para o nosso sangue. E geralmente as pessoas que respiram errado, elas têm muito oxigênio, elas estão o tempo todo inspirando, focando na inspiração e soltando ar com menos qualidade. Isso pode acabar e acarretar em sérios problemas, inclusive problemas ligados a questões emocionais, problemas corporais também, porque você não tem uma efetividade na absorção dessa energia. Então você deixa esse oxigênio solto no teu corpo, o que pode trazer também uma propensão maior a envelhecimento e tantos outros aspectos que eu posso até deixar aqui nos comentários algumas evidências de como isso acontece. Então, focar na expiração. Treinar, por exemplo, fazer uma inspiração e soltar bem o ar. E aproveita e faz um teste também. Faz uma inspiração, uma expiração e conta por quantos segundos você consegue ficar sem ar. Há estudos que mostram que se você consegue ficar pelo menos 20 segundos sem ar, sem ter aquele ímpeto de respirar muito ofegante, significa que você está tendo uma boa absorção do oxigênio para dentro do teu corpo. Tu estás conseguindo produzir energia a partir da absorção do oxigênio. Se você fica a menos do que 20 segundos, talvez você não esteja respirando com tanta qualidade, de forma correta e profunda, e é importante e interessante que você possa atuar nisso, porque a respiração está muito ligada com o nosso nível de vitalidade, afinal de contas a gente usa esse oxigênio para produzir energia, com também a nossa atividade cerebral, com a nossa capacidade de foco, concentração, com dores no corpo, com o envelhecimento, questões emocionais. Então ela é uma ferramenta de poder, como eu sempre falo aqui para vocês, importante e interessante da gente treinar. E como que você treina? Uma das formas de começar é expondo o teu corpo mais, esses teus quimioreceptores, gerando uma resistência maior a esse gás carbônico. Então começa a te acostumar, vai devagarinho, não fica tentando já começar, vou começar já com 20 segundos. Não, começa com pequenas exposições, fazendo uma retenção sem ar, não precisa forçar essa expiração, só tenha consciência de fazê-la de maneira profunda. Então, inspira, solta o ar de forma completa, fica um pouquinho ali sem ar e na hora de voltar a respiração não volta, sabe, inalando assim com muita ofegância, volta devagar, controlando essa volta, para você também gerar uma maior consciência dessa absorção de oxigênio. Afinal de contas, essa é uma questão bioquímica, um aspecto bioquímico da respiração fundamental para que a gente tenha uma melhor qualidade, para que nós tenhamos uma respiração mais correta, mais consciente e que nos traga saúde e bem-estar. Afinal, a gente está trazendo aqui uma ferramenta que é de graça, a gente não paga nada para usar, basta a gente aprender a usar, basta a gente aprender a potencializar para que nós tenhamos a respiração como uma superpotência para a gente usar. Então, faz esse teste, treina para você ver como que está o teu nível de retenção sem ar. Faz aí uma semana buscando perceber se você tem uma respiração consciente e controlada ao longo do dia ou se você fica mudando, fazendo apneia. Todos esses aspectos são importantes para que você comece a treinar essa resistência dos quimioreceptores ao gás carbônico. O gás carbônico é um vasodilatador. Então, por exemplo, quando você tem muito oxigênio para dentro, o oxigênio ele gera vasoconstrição. Ele fecha as nossas vias por onde passa o sangue quando ele está em muita quantidade. E isso tem a relação com a questão das dores que você pode sentir,
dor de cabeça, falta de concentração, você está ali com a cabeça, né, em vasoconstrição, por uma respiração incorreta que você está fazendo. Então percebe como ela se relaciona com muitas coisas. Faz esse teste aí nessa semana, nesses dias, e me conta aqui se você gostou dessa dica, para a gente trazer outras dicas importantes e interessantes sobre a importância de uma respiração correta para a nossa saúde física e para a nossa saúde emocional. Um beijo para vocês e até a próxima!